Mas por que é vantagem adotar esse negócio de arbitragem? Primeiro, que ela se aplica muito bem a questões de natureza patrimonial. E as questões de natureza patrimonial, elas têm foco muito objetivo. Nós, quando estamos litigando, estamos num processo de controvérsia, nós temos objetivos muito sérios. Ou nós estamos discutindo porque o preço foi divergido, ou nós estamos discutindo que não se entregou a obrigação, não se cumpriu a obrigação de cumprir, de entregar, de dar, enfim, ou a qualidade não foi boa, não correspondeu àquilo, e assim por diante, não é mesmo? Então essas questões têm foco muito claro. Então o que acontece? O procedimento de arbitragem, ele tem foco, certo? E aqui tem uma vantagem primeiro. À luz da nossa expectativa de direito, nós vamos escolher um árbitro que tenha foco na solução daquele problema, ou seja, tenha conhecimento específico naquela área, correto? O procedimento, a lei prescreve lá que deve transcorrer em 180 dias, 6 meses, correto? Então, se as partes não definirem prazos diferentes, o prazo de início, meio e fim do processo arbitral deve transcorrer em 180 dias, sob pena de anulação do processo, correto? Isso é uma lei, isso é a parte forte, está muito claro lá no seu artigo 32, lá dizendo que o prazo tem que ser cumprido rigorosamente. A objetividade do julgamento. A objetividade do julgamento é algo importante. Como eu disse, o problema tem foco, e nós vamos atacar esse foco de forma muito segura. A solução é efetiva. Por que a solução é efetiva? Porque o contrato, a sentença que deriva da arbitragem, ela tem natureza de título executivo, conforme nós vimos, e é executável de imediato no seu cumprimento. Correto? A relação custo-benefício é muito importante. O que quer dizer isso? A arbitragem tem custo. As partes pagam pela arbitragem. Mas esse custo, se nós considerarmos que eu vou ter um litígio resolvido num prazo de 6 meses, com segurança jurídica, com todo o direito de defesa, com todo o direito de provas, etc., e vou ter uma sentença que deverá ser obrigatoriamente cumprida, então, embora a arbitragem tenha preço, essa relação custo-benefício fica muito favorável, considerando o aspecto da objetividade e todos os demais. Outro aspecto importante é a contenção de riscos empresariais, é o sigilo. O processo que corre lá no fórum, qualquer advogado pode chegar lá e tomar conhecimento do processo, correto? Na arbitragem não. O procedimento tem natureza sigilosa. O procedimento aberto lá na Câmara, ele só interessa as partes, ele não interessa a terceiros, correto? Então só as partes, os seus advogados têm acesso, etc. Então isso é muito bom, porque digamos que uma construtora aí, boa construtora, séria, tem um bom trabalho, etc., vende um determinado prédio com um grupo de compradores, por razões lá de infortúnio, há um problema qualquer na construção, correto? Então isso gera um certo tumulto para a empresa tem um bom nome, tem 30 anos de mercado, tem conceito, e de repente se vê aí jogada na lama aí, com a imprensa em cima, batendo e tal, tem 20 ações lá no fórum, lá, fiquei sabendo e tal, não é mesmo? Então isso é ruim para as partes. Então a arbitragem, nesse sentido, ela preserva o interesse das partes. O processo ele transcorre em sigilo, não há que misturar interesses e ficar dando publicidade ao problema. Então isso é muito importante. Outro aspecto importante são os contratos societários. Aqui nós chamamos muita atenção de vocês. Vocês têm as suas empresas aí de corretagem, muitas vezes tem um sócio. O sócio é aquele amigo que trabalhava junto e de repente resolveu juntar a carteira dele com a carteira de vocês e vamos fazer uma corretora maior, não é mesmo? Então, esse é o dia a dia. E nos contratos societários, se nós tivermos uma incompatibilidade com o sócio, uma divergência que nos obrigue a criar um processo de separação da sociedade, isso é um negócio traumático. O processo, o contrato societário, se ele vai para a discussão no judiciário, ele acaba que ele
desgasta as pessoas, ele fica sendo postergado por uma série de razões, ele tem um componente emocional muito grande, né? Então isso é um negócio complicado. Então, nos contratos societários, no seu contrato lá, na sua empresa, com o seu sócio, seja o sócio irmão, pai, quem for, né? É importante que se coloque a cláusula compromissória de arbitragem, dizendo lá que toda e qualquer divergência dessa nossa relação societária será resolvida por arbitragem, tal da forma, correto? Por quê? Porque ali, gente, está envolvendo vida, está envolvendo as economias da gente, né, o patrimônio da sua família que está atrás, né? Você tem uma sociedade com seu amigo ali. E de repente, por razões as mais diversas, sem entrar em nenhum mérito aí, essa sociedade não pode prosseguir, correto? Ou o companheiro sócio morre, e aí tem o herdeiro que vem discutir, etc. Então, toda e qualquer divergência desse contrato é importante que seja resolvido por arbitragem. Por quê? Porque nós vamos ter uma solução imediata, com foco, tá certo? E num prazo realmente que vai preservar o patrimônio da empresa. Porque se for para o judiciário e ficar lá 5, 10 anos brigando, o patrimônio da empresa vai para o ralo, né? A empresa vai acabar, a saúde do sócio também vai ser comprometida, e certamente quem vai pagar a conta é o neto lá na frente. Entendeu?